Alagoana da cidade de Tanque d'Arca, a professora de língua portuguesa Adalberta de Holanda Cavalcante Fortes Martins chegou a Araçatuba em 1980, já casada e com 5 filhos. Nesta cidade, ela vivenciou algumas das experiências mais marcantes de sua vida, entre elas a perda de 2 filhos, um por envolvimento com drogas e outro vítima de acidente de trânsito. Desde então, a professora dedica grande parte do seu tempo auxiliando famílias que enfrentam o drama da dependência química. O programa Identidade Pública de hoje apresenta a biografia da vice-presidente do Amor Exigente de Araçatuba. Desde já, obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço, Suzy. Iniciamos essa entrevista falando do seu nascimento. Foi em 3 de setembro de 1942, em Alagoas, que nascia um dos 5 filhos do casal Maria Medeiros de Holanda e Sebastião de Holanda Cavalcante. A pequena Adalberta passou os 6 primeiros anos de vida na cidade alagoana de Tanque d'Arca, até que veio morar no estado de São Paulo com a família. A senhora guarda algumas lembranças desses primeiros anos de vida? Com toda certeza, Suzy. Eu nunca me esqueço que eu era afilhada de um casal que não tinha filhos. E o meu padrinho era senhor de engenho. E eu nunca me esqueço daquele bagaço de cana ali no chão, eu brincando. Tanto é que até hoje, quando chove, que eu sinto aquele cheiro de bagaço de cana molhada, me vem a lembrança, a minha infância. Foi um tempo muito feliz, um tempo em que eu não vou esquecer jamais. E sem contar também que às vezes eu faço uma visita à minha terra natal, porque ainda tenho um irmão que mora em Arapiraca, cidade do Fumo, né? E meus tios, aliás, toda a minha família. Aqui em São Paulo eu só tenho 2 irmãs e a família do meu marido. E naquela época, qual era a atividade dos seus pais, professora? Meu pai sempre foi boiadeiro. Tanto é que ele escolheu Araçatuba, porque aqui era a conhecida, né, a terra do boi. E meu pai aqui nessa praça, né, fez muito negócio com todos esses fazendeiros aqui de Araçatuba, né, comprando e vendendo gado, né? Eu tenho a lembrança de meu pai com os empregados tocando aquelas grandes boiadas que antes era assim, né? As boiadas realmente vinham por terra, levava meses para que pudesse chegar ao local. Contando previamente a sua história, a senhora relatou que o seu pai foi amigo e conterrâneo do escritor Graciliano Ramos. Esse nome da literatura brasileira frequentava sua casa, a senhora se recorda disso? Não, eu não me recordo, Suzy, porque o Graciliano era mais velho um pouco do que meu pai, né? Mas nascido na mesma vila, porque era uma vila muito pequenininha, eram algumas casas. A cidade de Quebrangulo, a vila de Quebrangulo. Tanto é que hoje eu admiro muito, como estudiosa da língua e da literatura, de poder perceber como é que pode um homem nascido naquele agreste realmente, né? Com apenas um autodidata, né? Pudesse se transformar num grande escritor, né? E eu me lembro que meu pai falava muito do Graça, ele falava Graça, né? E depois eles tomaram rumos diferentes, né? Que como é que se diz? É o destino de todo homem do Nordeste. Meu pai veio para o Rio de Janeiro, ainda jovem, para trabalhar, e Graciliano foi prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, né? E por aí vai. Acabaram tomando rumos diferentes. Tanto né? é que eu tive a honra de colocar o nome dele no meu curso de português. Curso de português Graciliano Ramos. Professora, como já disse no início dessa entrevista, aos 6 anos de idade a senhora veio com a família para o estado de São Paulo. Sim. Por que os seus pais decidiram-se por essa mudança?
se não fosse uma doença do meu pai teve hidropsia, que é a chamada barriga d'água. Certo. Que é uma doença de quase todo nordestino. Como meu pai atravessava o Rio São Francisco a cavalo, com toda certeza foi ali que ele adquiriu a doença, né? Que é uma doença que ela vem, acho que no caramujo, e se alojou, com certeza, meu pai também tomava aquela água, né? E aquela época, Suzy, era fatal. Quase todo nordestino morria de hidropsia. Era uma grave doença. Era uma grave doença. E meu pai tinha um primo médico, e esse primo orientou, né? Depois de ter feito uma cirurgia no meu pai, tirou muita água da barriga do meu pai. Eu me lembro disso. Eu era pequenininha, meu pai muito magrinho, com aquela barriga enorme. E nós pensávamos realmente que fôssemos perder meu pai. Mas graças a Deus, meu pai veio para o Hospital das Clínicas, amando desse primo que era médico, e foi obrigado a ficar aqui, porque precisava fazer um tratamento constante, né? Se não fosse isso, talvez eu ainda já teriam retornado. Com toda certeza. E qual foi a cidade paulista eleita para a fixação da residência da família de Yolanda Cavalcante? Foi a Meliópolis, uma pequena vila perto de Presidente Prudente. Né? E foi nesta cidade que a senhora iniciou os estudos? Os estudos, com toda certeza. Eu tenho até um fato interessante, porque eu fui para a escola logo que cheguei, aos 6 anos, porque a professora estava morando na minha casa. Olha, eu lembro o nome da minha primeira professora, Dona Terezinha Serra. Eu até penso, será que não era parente do céu, né? E ela foi morar na minha casa. E vendo que eu era uma menina assim, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler. A minha primeira literatura foi a de cordel, que meu pai ia ou para Maceió, ou Palmeira dos Índios, trazia literatura, né? E lia em casa para nós, e aquilo para mim era uma fantasia. Eu viajava naquela leitura, né? Os estudos sempre foram prioridade na sua vida, ou a senhora teve que começar a trabalhar cedo e aí passou a conciliar estudo e trabalho? Não, eu tive a felicidade de ter pais muito preocupados com o estudo, e o sonho do meu pai era ter uma filha professora. Então eu me orgulho muito, Suzy, aqui em Guararapes, morando em Guararapes, que eu vim para Guararapes na 4ª série primária, né? Eu nunca me esqueço que quando eu fui pedir a minha transferência para Guararapes, o diretor disse: você vai para a terra do Pedrinho e sua orquestra. Eu nem sabia do que se tratava. Do que se tratava, né? Foi pensando, quem é esse tal Pedrinho e sua orquestra, né? A famosa orquestra do Pedrinho, né? E aqui eu comecei a frequentar a 4ª série primária. Com toda a família, toda a família se mudou para Guararapes. Não, nessas alturas eu já tinha 3 irmãos casados, porque a diferença entre eu e minha irmã mais nova e os 3 mais velhos é uma diferença de 15 anos. Então, as minhas irmãs, que era de praxe do nordestino, se casar muito cedo. Meu pai não admitia que filha namorasse muito tempo. Muito tempo. Começou a namorar, tinha que casar, né? Então, eu vim para Guararapes e eu tenho uma lembrança muito bonita de meu pai me acompanhando para fazer a preparação para a admissão ao ginásio, que naquela época a gente fazia, da 4ª série para entrar, naquela época era a 1ª série do colegial, Isso. 1ª série. E meu pai me levava a pé todas as noites para o grupo escolar Dr. Antônio Pinto de Oliveira, em Guararapes, e ele ficava, o murinho da escola era baixinho, e ele ficava ali sentadinho das 7 horas da noite até as 10. E eu me lembro que algum professor de vez em quando olhava pela janela e falava: Dalberta, eu admiro muito seu pai.
Eu gostava muito de recitar. Quando ele me ouvia treinando recitar em casa, ele falava: quando é que você vai recitar, minha filha? Eu falava: tal dia, pai. Porque antigamente, 7 de setembro, 1º de maio, tudo era comemorado na escola, né? Aquela festa. Quantas vezes eu lá no palco, meu pai era baixinho, pequenininho, eu olhava e via entre os meus colegas a cabecinha do meu pai. Então, o incentivo era grande. Pai, por isso que até hoje eu prego muito isso. E foi em Guararapes que a senhora formou-se professora primária especializada em alfabetização. Esse foi um sonho concretizado, professora? Mas você não tenha dúvida. Ontem eu ainda comentei no estudo de planejamento que nós já estamos fazendo no colégio. Eu fui 18 anos professora alfabetizadora. Era o meu sonho, Suzy. Tanto é que quando eu fui fazer o curso de letras, a intenção era apenas estudar melhor a linguística para entender melhor aquele lindo processo de alfabetização. Era aprofundar-se. Com certeza, né? Porque eu era muito criativa, modéstia à parte, e alguns anos eu nunca adotei cartilha como faziam os meus colegas. Eu mesma inventava a minha cartilha. A sua cartilha. E as crianças que eu recebia não tinha esse preparo que hoje a criança faz o jardim, faz o pré, a criança já entra na escola com 4, 5 anos praticamente alfabetizada, né? Já há um alicerce, né? Naquela época não havia. A criança era obrigada por lei a entrar aos 7 anos e ela não sabia pegar no lápis. E em setembro eu já estava realizando a festa da entrega do primeiro livro. O aluno estava lendo e fazendo as suas composições, como a gente chamava na época. Era muito gratificante, né? Mas aí eu já com o curso de letras, né? E sempre fazendo muito curso, que eu nunca parei. O professor não pode parar. Certamente a senhora teve muitos exemplos e até buscou inspirações em muitas figuras para o exercício do magistério. Mas isso nós vamos saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já. Aí, mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. Quer ver, ó? Presta atenção. Usando droga. Sem usar droga. Quer ver de novo, ó? Com droga. Sem droga. 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 Aí, cara, se você quer ter futuro, não use drogas, falou? Voltamos a apresentar o programa Identidade Pública, hoje entrevistando a vice-presidente do Amor Exigente de Araçatuba e professora Adalberta de Holanda Cavalcante Fortes Martins. Bem, professora, no último bloco falávamos do início da sua carreira no magistério. Foi um período difícil, mas com certeza gratificante. Quais as cidades que a senhora exerceu o magistério? Eu mudei-me para Palmeira do Oeste porque eu me efetivei como professora, né? E lá eu fui fazer em Jales o curso de letras, né? Que estava iniciando ali em Jales. Eu já com 5 filhos, né? Mas já dava aula de português, que em cidade pequena não tem o professor realmente formado. E eu, como sempre fui uma apaixonada pela língua, né? Dava aula de português. Mas falei, eu preciso complementar os meus estudos, eu preciso trazer o diploma. Por isso a graduação. Por isso a graduação. Nessa época, então, o advogado Alcides Fortes Martins já havia aparecido na sua vida? Com toda certeza. Nós nos casamos em Guararapes. Tivemos os 3 filhos em Guararapes e 2 em Palmeira do Oeste. Como a senhora o conheceu, professora? Eu conheci em Guararapes, por incrível que pareça, Suzy, cantando num programa de rádio. Ele era cantor.
Olha que coisa interessante. E havia um concurso e a gente adorava esses programas de auditório, né? E eu vi aquele rapaz que ganhou, né, o concurso com uma voz muito bonita, né? E daí começamos a conversar e estamos, por incrível que pareça, foi meu primeiro namorado. E hoje exatamente, dia 20 de janeiro, nós estamos completando 48 anos de casados. Parabéns, professora. Obrigada, Suzy. Foram 5 filhos, como a senhora já disse, e foram planejados ou o casal não esperava ter uma família tão grande Não, assim? nós queríamos 6. Então faltou um. Faltou um, porque aí você sabe como é que é. A vida vai ficando complicada, os problemas vão aparecendo, né? Eu falo, Suzy, que eu vim para esse mundo com duas vocações. Ser mãe e ser professora, né? Então, ser mãe para mim é lógico que alguns deles vieram sem planejar, tanto é que do segundo para o terceiro tem 1 ano e 12 dias de diferença, não é? Muito Mas pouco. a partir do momento que eu sabia que eu estava grávida, esse filho era sempre bem-vindo. E como que a família chegou a Araçatuba, professora? Por que vocês vieram para cá? Pois não, Suzy. Os meus filhos, graças a Deus, sempre foram bons filhos e muito estudiosos. Então valia a pena investir. Puxaram para a mãe. O pai também, viu? E aí, o meu filho mais velho, o Alberto, ele já precisava fazer um ensino médio melhor. E eu fiquei sabendo que aqui em Araçatuba o objetivo estava sendo instalado. Aí o Alberto veio para cá com 14 anos. Eu preocupada, eu falei, meu Deus, um filho sair de casa Com essa idade. com essa idade. Eu falei, não, eu tenho que fazer de tudo para me remover, né? Nessas alturas do campeonato, que o Alberto já estava aqui estudando, o objetivo e o colégio das irmãs, sem conhecer, ou não sei se eu já conheci, sei lá, o meu trabalho, me convidaram para dar aula. E eu fui professora, além de professora pública, consegui uma remoção, né? Dava aula no Objetivo e no Colégio Nossa Senhora Aparecida. A cidade de Araçatuba, com certeza, então, já tinha uma estrutura muito melhor do que os municípios vizinhos, até Jales, onde a senhora residia. Com toda certeza, né? Tanto é que meus filhos estudaram aqui, né? E aquela época, o colégio, que eu vim para o colégio, porque tinha o ensino médio. Então, eu vim para lecionar no ensino médio. Então, o Alberto, como já estava no Objetivo, eu dava aula lá, ele ficou lá. Mas os demais ficaram no colégio. Tanto é que eu tenho uma filha que é juíza, a Denise. A Denise concluiu os estudos, o ensino médio no Colégio das Irmãs e teve a felicidade de frequentar a USC. Olha que coisa linda. Mas nem todos os momentos são de felicidade, né, professora? Com certeza. Em 1989, uma tragédia abalou a sua família. 88, que foi a perda do Alcides. Ele foi assassinado com 19 anos por envolvimento com drogas. E uma lição para a família. Com toda certeza, Suzy. Com toda certeza. Até então, eu achava que as drogas estavam no meio de famílias disfuncionais, vamos dizer assim. Jamais. Desestruturadas. Com certeza. Jamais eu poderia imaginar que um filho se envolvesse com drogas. E quando eu abri os meus olhos, o meu quarto filho, um excelente aluno, um menino que teve uma formação muito boa dentro do Colégio das Irmãs, estava envolvido com drogas. E naquela época era assim uma novidade, você entendeu? Tanto é que nem se ouvia falar de crack. A cocaína estava entrando em Araçatuba e o Alcidinho nem chegou a se envolver com cocaína. Foi usuário de maconha. Apenas maconha. Apenas. E a família demorou para perceber a mudança de comportamento nesse filho? Eu posso te dizer que, por ironia do destino, eu percebi o primeiro cigarro de maconha que meu filho fumou. O primeiro. Eu estava chegando da escola à noite. Eu morava ali na Praça São Joaquim.
E eu percebi meu filho com alguns amigos. E esse filho sempre foi um filho diferente, um filho muito desafiador, um filho com dificuldade de aceitar frustrações, um filho que precisava de olhar diferente. E naquele, vamos dizer assim, envolvimento de mãe, professora, mãe com 5 filhos, e achando que os filhos, por serem bons alunos, porque meus filhos não me deram trabalho, Suzy. Infelizmente, o Alcidinho fez esse diferencial e foi muito sofrido. Foram 5 anos de muita luta, de muito desespero, e a gente não sabia aonde buscar ajuda, o que fazer. Era a própria família, nós éramos preconceituosos. Contar para o outro, mesmo para a própria família, olha, eu estou com esse problema, me acode, eu preciso de ajuda. Era muito difícil. Não, a minha família não, sabe aquela mania? Era o preconceito. Coisa horrível. Já se passaram quase 20 anos do ocorrido, mais de 20 anos, né? A senhora consegue compreender hoje os reais motivos que levaram Alcides a buscar refúgio em substâncias entorpecentes? Com toda certeza. Eu costumo dizer, já há algum tempo depois que eu fui conhecer, que eu fui fazer um trabalho, e que eu fui conhecer realmente o meu filho, porque eu costumo dizer que meu filho foi embora e eu não o conheci. Não adianta dizer que sim. Não, eu não o conheci. Mas hoje eu digo, o meu filho foi um professor na nossa família, ele nos ensinou muito. Com todo sofrimento, com toda dor, que é muito frustrante. Claro. Muito frustrante. Para a família toda ficou doente. Foi difícil para que nós nos levantássemos. Eu achava que eu não tinha nem o direito de voltar a dar aula. Eu não dei conta de um filho, eu achava isso. Como é que eu posso educar o filho do outro? E foi nesse período que a senhora acabou tendo contato com o programa Amor Exigente? Esse programa existia em Araçatuba, professora? Não, de maneira nenhuma. E como que a senhora ficou sabendo disso? Mas foi exatamente a Rosário Pérez. Ela estava, ela é mexicana, e ela já estava também mãe de 5 filhos e preocupada. Os filhos também têm praticamente a idade dos meus, preocupada porque muitos dos seus amigos estavam já com o problema instalado. E ela conheceu o padre Haroldo Ram, né, que foi quem trouxe o programa para o Brasil. Então, ela conheceu o padre lá nos Estados Unidos, e ela foi até Campinas, onde o padre tem a sede. E conversando com o padre falou, não, vamos montar o programa Amor Exigente em Araçatuba. Esse programa, nunca me esqueço, o primeiro dia tinha 3 famílias. E hoje, ontem mesmo nós tivemos reunião, mais de 60 famílias. Tem dia que tem 80. E em meio a esse trabalho, 3 anos após o assassinato do Alcidinho, né, faleceu o primogênito do casal, né, o Alberto, zootecnista, vítima de acidente de trânsito. 3 anos de diferença entre um ocorrido e o outro. Mais uma lição de dor, de sofrimento, a família já estava mais que estruturada. Como que a senhora avalia esse outro momento? Por incrível que pareça, Suzy, e esse filho, a gente costuma dizer que eu tenho 5 filhos, jamais uma mãe gosta desse ou daquele. Mais do que o outro. Não é isso. Eles são diferentes. Né? E nas suas diferenças, o Alberto foi aquele filho que nos sustentou durante esse tempo. Ele estava formado, né, em Maringá, tinha acabado, né, de se formar, e ia trabalhar lá. Não, ele falou, não, preciso ir para casa. Meu pai e minha mãe não vão suportar este baque. Aí ele era o esteio, eu posso dizer. E sempre foi, viu? O Alberto foi um filho diferente, muito diferente, né? Eu até me lembro que às vezes a minha mãe dizia, minha filha, coisa de nordestino, né? Essa sabedoria popular. Minha filha, eu tenho medo de você não criar esse filho é diferente. E o Alberto era.
né? E o Alberto sempre preocupado conosco, né? E faltando dias para o casamento, Suzy. Dias, meu filho sofreu esse acidente de trânsito, né? Perto de Tupi Paulista. Qual é o sentimento? Nós não vamos aguentar. Agora é o limite, nós não vamos suportar. E por incrível que pareça, nós estamos firmes. É como se lágrimas não combinassem com esse filho. É como se Deus estivesse assim nos preparando para algo maior até. Eles foram, mas deixaram grandes lições, né, professor? Eu não tenho dúvida, meus filhos não morreram. Meus filhos estão em outro plano, com toda certeza, nos dando força e sabedoria para a gente carregar o que ainda vem. Porque eu não sei, eu tenho netos. E continuam aqui as 3 mulheres, a Yara, que é farmacêutica, a Denise, juíza, como a senhora já disse, e a Renata, advogada. Certo. Elas residem onde? Todas elas já se casaram? A Yara é a segunda filha, né? A Yara é casada, é farmacêutica, uma filha maravilhosa, abençoada, né? Já atleta, se forma agora em janeiro, né? A Mariana entrou aos 17 anos na UEM, né? Onde também a Yara e o Alberto estudaram, e onde o meu genro também estuda. É uma família maravilhosa. A família da Yara tem 3 filhos, né? A Mariana, o Pedro Henrique e o João Vitor. E a Denise? E a Denise é a juíza, né? Foi muito, como diz meu marido. Meu marido diz assim: a Denise, ela não é juíza, ela nasceu. A Suzy, aquele é fogo, viu? A Denise também é casada, né? Ainda não tem filhos, ficou grávida, mas perdeu o neném recentemente, né? E a Renata, que por incrível que pareça, a Renata é advogada, e você não sabe o que a Renata faz. É construtora. Constrói casas para vender, Suzy. Olha só. Cada filho com as suas especificidades, com as suas diferenças. Com as suas missões, né? Com toda certeza. Professor, estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem ao nosso telespectador diante dessa lição de vida que hoje nós aprendemos aqui, né? Com toda certeza. Não é fácil. Nós sabemos que tudo que esta família passou não é fácil. Porque a sensação era de como se um terremoto, um tsunami tivesse passado e destruído tudo. Mas sabe, Suzy, eu acredito num Deus que no momento a gente pensa que não está resolvendo nada não, viu? Quantas vezes eu perguntei para ele, onde é que o senhor estava? É difícil entender os propósitos, É né? muito difícil. Onde é que o senhor estava? Mas o tempo é o tempo. Ele é o melhor remédio, né? E eu acredito que o nordestino é realmente um forte. Eu acho que aquela terra seca, aquela terra rachada, sabe, aquele sofrimento está um pouco dentro de cada criatura, e em especial dentro dessa nordestina. Mas acredite, toda família tem que ser, antes de tudo, muito forte. Porque os problemas que vêm por aí não são fáceis. E que a gente coloque a missão familiar de pai e mãe em primeiro lugar. Professora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Nós chegamos ao final de mais um programa Identidade Pública e obrigada a você de casa pela audiência. Até o nosso próximo programa.